Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou a Domênica e para enfrentar os ermos ao meu lado está aqui a Amandinha. Oi, Amandinha. Oiê! Oi de novo. Preparada, amiga? Ai, super! Muito bom, muito bom. E estamos ainda mais preparadas porque nós não estamos sozinhas nessa aventura na superfície. Usando a sua armadura potente e pensando muito na duração dos reatores de fusão, está aqui conosco o Sr. Basso. E aí, Basso, tudo bem? Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Tamo bem, estamos sobrevivendo. Tal qual os personagens da a esse série. apocalipse. É isso. Poderia ser a série, pode ser o trabalho, pode ser a vida, pode ser tudo junto. Pode ser tudo junto, exatamente. Pode ser o jogo, né? Pode ser muita coisa essa frase da Amanda. Porque no episódio de hoje nós vamos falar sobre a segunda temporada de Fallout, essa série delicinha baseada em jogo que está disponível na Amazon Prime Video. Mas antes disso, bora dar uns beijos. E aí, Amandinha, quem que você beija hoje? Hoje vou mandar um beijo para 2 amigos que gostam da série. Não jogam, mas gostam da série. Então, um beijo pro Felipe, um beijo pro Davi. Eu sei que os dois gostam bastante de assistir e ficam super animados de falar sobre a série. Ah, que delícia. Beijo, então, pros amigos da Amandinha. E você, Basso, quem que você beija hoje? Vou mandar um beijo pra minha amiga Shelly, que gravamos essa semana juntos também um RP Guacha, e mandar um beijão pra ela. Arrasou. Talvez esse RP Guacha esteja indo ao ar perto deste episódio que nós estamos gravando hoje. Vamos ver. O meu beijo vai hoje pro o Thiago Augusto, que tá sempre gravando aqui com a gente, porque hoje ele me mandou uma mensagem super carinhosa, que me deixou muito feliz, e eu vou até ler pra vocês. Ele me escreveu assim: Oi, BFF, tudo bem? Eu acabei de ouvir o episódio sobre Hamnet, e olha, vou ser sincero, é o meu favorito até agora de 2026. Foi um acerto muito grande você trazer a Amandinha e o Rafa, porque ficou uma conversa leve e ao mesmo tempo emocionante. Eu amei saber de tantos detalhes sobre o filme e acho que gosto dele ainda mais agora, depois de ouvir vocês. Com certeza eu vou ler esse livro. Eu achei muito legal esse comentário. E já que a Amandinha tá gravando aqui hoje sobre Fallout, eu quis compartilhar também contigo, Amandinha. Aquele episódio realmente ficou muito legal. O Tião querido. Beijo, Ti. O Tião querido. Beijo, Ti. E agora, bora falar da segunda temporada de Fallout. E como resumir a segunda temporada de Fallout? Bem, a segunda temporada chegou na Amazon Prime Video em dezembro de 2025 e fechou em fevereiro com 8 episódios. Na série, nós continuamos acompanhando Lucy, nossa habitante do Refúgio 33, junto de Ghul, em suas buscas pessoais pelos ermos. Juntos, eles buscam pelo pai de Lucy, mas por motivos bem diferentes. É claro, isso não é um spoiler, se você prestou atenção na primeira temporada, você já sabe disso, não precisava, né, de um curso de pós-graduação para perceber as intenções do Ghul desde o início. O destino de ambos é New Vegas, ou New Vegas, se você preferir, como foi orientado por Mojave ao final da primeira temporada. Além da Lucy do Ghul, nós também saberemos mais sobre Hank McKillan e os outros personagens dessa temporada e da primeira temporada. Além de saber mais sobre o passado da Vault-Tec e as manipulações do Enclave.
as coisas nos refúgios 32 e 33 se complicam. Norman McLean tenta lidar com Robomente e conhecemos outras facções, como a Legião. Mas é claro que tudo isso fica muito melhor porque temos a presença de Dogmeat, que nada mais é do que a For, que volta para a segunda temporada, sendo o melhor personagem de todos eles dentro dessa série. Bom, pessoal, nesse episódio nós vamos falar com spoilers sobre a primeira e a segunda temporada de Fallout. Se você chegou aqui e ainda não assistiu a segunda temporada e quer lembrar o que rolou na primeira, volta algumas casinhas e ouça nosso episódio de reprise do episódio 290. Inclusive, se você assistiu aquele teaser de recapitulação na segunda temporada que falava dos acontecimentos da primeira, eu recomendo também que você ouça o nosso episódio, porque eu achei ele muito confuso. Quando eu assisti, eu olhei e falei, não entendi nada, não lembro de nada, e aí eu vi o Perdidos na Estante e fui lembrando das coisas com um pouco mais de facilidade. Tendo dito tudo isso, Amanda e Basso, se vocês pudessem resumir a segunda temporada, como vocês fariam? Sobre o que essa temporada é? É uma missão um pouco difícil. Eu sei. Porque eu não quero já chegar causando uma má impressão sobre a série, mas o meu resumo seria uma má impressão. Eu acho que a segunda temporada, especificamente, é um aceno aos fãs do jogo Fallout New Vegas, que alguns vão interpretar como um simples fanservice e outros vão ficar muito felizes de ter essa representação em tela. Achei quase polêmica, considerando que a gente trabalha com a internet, esse seu comentário, Amandinha. Gostei. Gostei. Basso, como é que você resumiria a segunda temporada de Fallout? Cara, eu fico pensando muito que olhando as 3 histórias principais, né? Que é da Lucy, do Ghul, do Maximus, né? Elas são meio que sobre esperança e decepção, né? Eu acho que é a temática, assim, que tem, né? Porque você vê... Cada um deles tá com uma esperança de alguma coisa. Reencontrar o pai, reencontrar a esposa e o filho. Esperança que o Maximus com a... Esperança que a Irmandade do Aço volte a ser o que ela era antes, né? E de uma certa forma, pelo menos 2 de 3 deles vão ter decepção sobre isso, né? Vão se decepcionar com o que vão encontrar, né, no final da jornada. Eu ouso dizer que os 3 acabam se decepcionando. Não sei, acho que o Ghul não se decepciona. Eu acho que o Ghul não. Você acha que não? Eu acho que ele não se decepciona ainda. Então, bom. É pelo contrário, né? O Ghul termina falando que... Sim, ele termina esperançoso, né? O Robert House lá fala pra ele que acha que ele tá... Ai, desculpa, né? Não era que você queria. Ele falou, não, pelo contrário. Foi a primeira vez que eu tenho esperança de verdade agora. Então... Tá. Eu acho que ele não. Mas é mais ou menos sobre isso, né? Porque cada um deles tá com esperança de encontrar alguma coisa que eles querem muito, né? Que eles estão procurando muito. E faz sentido isso que você tá falando também sobre o Ghul, porque o que ele queria era uma resposta, né? Ele queria encontrar... ele queria encontrar a esposa e a filha, e ele não encontra elas, mas ele encontra uma prova de que elas estão vivas e foram realmente se salvaram do apocalipse. Então... Agora ele tá tranquilo quanto a isso, né? Agora, a Lucy e o Maximus, eles, né? Aquilo que eles estavam procurando, eles não encontram, né? Ou eles encontram, mas não era aquilo que eles estavam procurando, né? Então eles ficam decepcionados. Mas olha, eu acho que o jogo, né? A franquia Fallout é um pouco sobre isso também. É um pouco difícil você encontrar histórias muito felizes no Fallout. Então... Nesse sentido, eu acho que o tom tá certo, sabe? Não é um conto de fadas, não vai ter um viverão felizes para sempre. Olha, é bem interessante isso que vocês estão levantando, porque a série, ela é muito bonita visualmente, né? A fotografia é bonita, usa muita cor quente. O trabalho que eles estão fazendo nessa segunda temporada, e aí eu confesso que eu não reassisti a primeira, mas eu comecei a jogar Fallout 4
E aí, isso mudou completamente a minha percepção sobre o que a série estava fazendo em termos de adaptação, como, por exemplo, detalhes, né, do cenário, das armas, da armadura potente. Assim, gente, até as tampinhas, né? Os computadores, os terminais que acessa, o cenário de New Vegas, depois os monstros também, porque a gente tem contato ali com supermutantes, a gente encontra destroçadores. Tudo isso, assim, é magnífico, assim, é lindo de ver, né? Em muitas aspas, live action. É bem interessante mesmo da gente perceber isso. Só que o que acontece, né? Fallout é uma história de um mundo que deu errado. É uma história distópica. São pessoas tentando sobreviver nesse mundo. Então, quando vocês me trazem que tanto o jogo quanto a segunda temporada é sobre esperança e decepção, eu acho que encaixa muito bem. Porque a primeira temporada, talvez seja mais sobre uma, não sei, uma curiosidade, algo assim, uma esperança, porque o que liga todas as histórias na primeira temporada é a fusão a frio. É isso que vai, né, encaminhar todos eles. Na segunda também. Mas Sim, eu acho que passou... também. Cara, eu acho que passou tão batido a fusão a frio na segunda. Assim como na primeira, né? É porque eu acho que eles não trabalharam muito bem essa parte. Não é? Mas continua sendo um objetivo, né? Uhum. Mas, a única coisa que une as três histórias, que a gente na verdade acompanha três grandes histórias, né? Que é Ghoul, Lucy e Maximus. Apesar que em alguns momentos eles estão juntos, estão separados, mas são esses três grandes núcleos. O que une os três grandes núcleos sempre tá sendo a fusão a frio. Eu acho que eles trabalham mal isso, concordo daí com a Amanda. Eles não trabalham bem. Mas a função narrativa da fusão a frio é unir esses três núcleos. Tanto que ele muda de mão muito entre os episódios, né? Entre esses três. Né? Uma hora tá com o Maximus, depois ele quer entregar pra Lucy, aí mas pra encontrar a Lucy ele entrega pro Ghoul, que entrega pra outra pessoa, e, tipo, e assim, e tá meio que todo mundo atrás disso, porque é isso que vai, na minha visão pelo menos, reunir todo mundo no final, quando forem fazer o embate com o Enclave. Vai ser sobre a fusão a frio. Inclusive eu acho que o Enclave, ele aparece bem na segunda temporada. Eu não me lembro, pelo menos, de na primeira temporada, dá-se a entender que o Enclave existia. Você lembra, Amanda? Dá sim. Sim. Eu não vou lembrar o nome desse personagem, porque ele não tem tanto tempo de tela assim, apesar de ser muito importante. Que é o carinha que tá com a fusão a frio implantada assim no pescoço. Ele é do Enclave. Uhum. Então ali a gente sabe que tem uma conexão dele com o pai da Lucy. Essa conexão é estabelecida na primeira temporada, apesar de não muito trabalhada. É o criador do Dogmeat na série. Pera um pouquinho, Isso. Que é o rapaz que faz é o ator que faz o Person of Interest. E Lost, e uma caralhada de coisa. Não. Sim, eu só não lembro o nome do personagem. Tá aí. Entendo o seu ponto, né? De colocar o Sig Wilzig no Enclave, mas, cara, isso só faz sentido pra quem jogou o jogo. Pra quem só assistiu a série, eu acho que é na segunda temporada que eles nomeiam o Enclave como o Enclave. Eu entendo. Entende? Eu entendo. E talvez nem fique claro pra quem jogou apenas um ou outro jogo. Porque o Enclave não é tão importante assim em todos os jogos. E aí, é bom que você levantou essa bola, porque como eu comentei, eu comecei a jogar o Fallout 4. E eu comecei a jogar da biblioteca do Basso, e ele comprou todas as DLCs quando ele comprou. E aí eu tava dando uma pesquisadinha e eu vi que quando a série foi lançada, eles lançaram uma DLC pro Fallout 4 que trazia missões relacionadas ao Enclave. Uhum. Então eu nem sei se quem jogou o Fallout 4 antes da adaptação, se tem muita clareza do que é um Enclave. Né? Quase nada. O Enclave é o grande antagonista do Fallout 2 e do Fallout 3. No New Vegas e no 4 é só mencionado. Aí depois tem esses DLCs. Olha aí. Esse DLC, no caso, né? Tem vários DLCs, mas esse DLC do Enclave. Então, e aí é interessante pensar nisso, porque aqui na segunda temporada eles dão um nome mesmo, né? Eles dão o nome Enclave. Enclave é uma coisa importante porque, como você diz, aparentemente a série vai colocar pra esse caminho de que o Enclave vai ser o grande vilão, no final das contas.
Não à toa, eles colocam também outras corporações dentro da segunda temporada, que pra quem jogou o jogo vai conhecer, vai ter uma ideia do que é, como o próprio Mr. House, né, que o Basso comentou há pouco, da Robco, ou mesmo outras, né, a fábrica de tampinhas e tal, lá do Menino Gu. Então é interessante, assim, de perceber, mas eu não acho que a série tá sendo feliz no sentido de pensar nas pessoas que não jogaram o jogo, sabe? Eu acho que tá muito solto, eu acho que não faz muito sentido. Eu vi muita gente criticando o final da segunda temporada de Fallout, falando que as coisas não fecharam muito bem. Eu acho que elas fecharam bem o suficiente, assim, cada um chegou onde tinha que chegar naquele ponto. Mas, realmente, né, pra quem não conheceu nada do jogo, eu não sei se a série tá funcionando, entende? Então, mas eles chegaram, mas eles agora, a produção, né, não deram respostas suficientes. É uma temporada que fecha com muitas perguntas e pouquíssimas respostas. Eu acho que essa fórmula já não funciona mais tão bem. A gente já não tem mais tanta paciência para ficar nessa coisa de várias temporadas de desenvolvimento só jogando perguntas pra gente esperar lá no final uma última temporada pra responder, sabe? Sim. Eu acho que faltou ter uma história que pelo menos se fechasse na segunda temporada, mesmo que você deixasse pontos pra continuar falando, porque o fio condutor que eles estão levando e estão trabalhando, que parece que iria se estender entre as temporadas, era do Enclave e da Fusão a Frio. Beleza. Só que eu acho que cada temporada ela também tem que se fechar em si com alguma trama. Sim. E a gente não vê o fechamento delas, né? Você vê muito arco de desenvolvimento de personagem que, no meu ver, assim, não me trouxe coisas novas na segunda temporada. A Lucy... a Lucy, ela viu que o mundo não é exatamente daquele jeito que ela achava que era. Assim, isso foi o tema da primeira temporada. Né? Na segunda, reforçou isso, mas se aprofundou isso, mas não mostrou uma coisa nova, né? O Maximus, a mesma coisa. Ele já estava decepcionado com o Irmandade do Aço, né? Que ele viu que os Cavaleiros não eram exatamente aquilo. E a única coisa que fez agora foi aprofundar que realmente não era aquilo, tanto não era aquilo que ele decidiu romper com eles. Mas, de novo, aprofundou algo que já estava estabelecido antes. Talvez o único personagem que teve algum tratamento diferente, que a gente vê um pouco mais de camada, seria o Ghul, né? Mas o mesmo Ghul, você percebe que a história dele está sendo muito utilizada para te contar o passado e como que chegou até aquele momento. Exatamente. E claro, aos poucos vai dando uma suavizada, uma humanizada cada vez mais no Ghul, porque claramente é o personagem ali que eles estão dando de destaque desde o início como principal. Talvez justamente por causa do ator, né? O Walter Goggins é um puta de um ator, né? Tipo, ator de cinema, Caralho 4. Não... Apesar que eu tenho que falar que eu estou totalmente assim, apaixonado pela menina que faz a Lucy, né? A Ella Purnell. Eu já gostava do trabalho dela como Vice Actor no Arcane, né? Que ela faz a Jinx, e assim, é absurdo. E aí você vai ver entrevistas com ela é simplesmente adorável, totalmente maluca. Ela é uma fofa. E aí faltou uma grande trama, por exemplo, foi pra New Vegas. No final da temporada, eles meio que, entre muitas aspas, libertam o povo de New Vegas dos destroçadores. Só que isso não foi estabelecido como um problema inicial. Era muito mais um problema pra eles acessarem o cassino, o Lucky 38 lá, do que o pessoal de Vegas mesmo. Então, assim, não foi um fechamento pra aquilo ali. O Titus, né, o Maximus, ele dá uma ideia, tipo, de que ele vira de verdade um cavaleiro no final, porque ele tá enfrentando o pessoal sem armadura potente. Não é um arco que faz, tipo, você viu ele se transformar num cavaleiro na primeira temporada, né? Então, a Lucy confrontar o pai, foi só o prego no caixão, né? Porque o confronto da decepção com quem que o pai era e o confronto de saber que o pai não era aquilo que ela pensava que era, já tinha ido na primeira temporada, né? Aqui você só teve uma coisa, em vez de ele ser mal, ele era mal mesmo, sabe? Então... mas não é? Fica uma coisa meio que assim, e aí... Aonde que foi? O próprio irmão também da Lucy, o Norm, né? Que eu achava que ia se desenvolver um pouco mais... Ele tem uma grande história com o pessoal que não vai pra lugar nenhum, né? Cara, eu tive grandes esperanças nesse plot, tá? Eu achei muito que ia ter...
Não lembro se foi primeiro ou segundo episódio, eu falei, gente, esse aqui vai ser o plot. Acabou ali. Não foi. No Não final das contas foi. é pra saber que tem um grande experimento de um vírus que que vai ser soltado depois lá, talvez, no Vault. E você tem a questão da fase 2 do plano. Mas assim, é uma grande temporada, tipo, é um grande vem aí, né? A temporada toda. É. A segunda temporada é um tanto, tipo, vem aí, né? Save the date. Gente, agora vai. Tava E todo mundo os esperando um fanservice casamento e era um chá, explodindo. né? Porque assim, aí eu já não sei, Basso, você jogou o New Vegas? Eu comecei a jogar o New Vegas por conta até mesmo da série. Eu joguei 10 horas dele. É um jogo muito Cheguei até a ver a questão dos Caesars lá, né? Tipo, da Legião. Que é outro grande plot também que não vai pra porra nenhuma, né? Porque você tem o plot deles lá, você acha que vai virar alguma coisa. Não, eu vou... O Macaulay Culkin vira o grande Caesar e é isso. Tipo, eles fizeram o quê? Fizeram isso aí, gente. Vai... Então, eles sobreviveram, assim, na minha visão aqui de player de Fallout de décadas. Eles sobreviveram a cada episódio eles colocaram alguma referência que os fãs têm muito carinho. Então teve o Super Mutante, que o voice actor é o mesmo do voice actor de um dos Super Mutantes mais amados da franquia, que é o Marcos. Então já gerou aquele burburinho de especulação, meu Deus, é o Marcos, não é o Marcos? Eu acho que sobreviveu muito disso, sabe? Então, aí veio a questão da fábrica de tampinhas. Tem uma quest muito boa no New Vegas que é exatamente na fábrica de tampinhas. A questão das facções, que não vai pra lugar nenhum. Não vai pra lugar nenhum porque, teoricamente, você resolve isso no New Vegas. Então, tem um pouco de frustração ali de, puxa, mas eu já fiz isso e eu já resolvi esse conflito no jogo. E, teoricamente, você resolve de vez no jogo. Então... É um sabor meio amargo, sabe? De ver uma exploração de imagem e de conteúdo meramente porque nós, fãs, temos carinho por essas referências. A Dô tava falando muito sobre a questão de funcionar ou não pra quem que não jogou. Eu não fui um grande jogo. Eu joguei, sei lá, o Fallout 4 eu joguei bastante, sim. Acho que eu tenho umas 190 horas nele. O Vegas eu joguei pouquíssimo, não joguei mais nada depois. Joguei 10 horas dele, não joguei mais nada, porque eu não gostei muito da jogabilidade e Não, tava muito bem ruim. É bem complicado. Então pra hoje, assim, pra você pegar, depois de você ter jogado o 4, foi muito difícil, assim, eu não me acostumei. Mas eu acho que a série não tem problema, assim, do que eles estão tentando fazer ali, de fazer uma apresentação, um aceno pros fãs, mas, cara, mesmo sem você jogar, você sabe, daria pra acompanhar tranquilamente. Sim. Né? Não acho que, assim, é uma coisa que precisa do ser fã pra estar interessado. É claro que você reconhecendo as coisas, os easter eggs, as referências vão se instigando mais ainda. Eu acho que o maior problema e aí eu falo pra Dô desde a primeira temporada, que é uma questão tipo de amarrar pelo menos as histórias e contar alguma história em cada uma. Eu sinto que eles estão muito preocupados em fazer os arcos de desenvolvimento, né, da Lucy, do Ghoul e do Maximus, mas uma história ali, a primeira temporada até tem alguma coisa, mas também tem muita novidade de conhecer aquele mundo. Que eu acho que se apoia muito na primeira temporada nessa... Vamos apresentar isso aqui pra vocês. A segunda, que a gente já conhece o mundo, perde muita força porque não tem uma história ali sendo contada mesmo, né? É um grande... Vamos preparar a Legião pra vocês verem, vamos preparar a questão do Enclave pra vocês verem, vamos preparar a República da Nova Califórnia pra vocês verem, vamos... Mas assim, é tudo um grande tipo, gente, a gente tá armando as pecinhas no tabuleiro pra o que vai vir por aí. Só que não tem uma conclusão ali fechada ali mesmo. Não tem pelo menos alguma parte de história, alguma ideia de história que ela se encerra ali e deixa pontas pra abrir pra uma história maior. E perde meio que o sentido de uma temporada, né? Porque a ideia de temporada da série é isso. Você vai ter um grande mote ali naquela temporada, né? Uma história que se fecha nela, e as temporadas fazem a série inteira, né? Que aí você vai ter uma história maior correndo por detrás. Então, quase toda a série se estrutura assim, né? Tem uma história naquele episódio que se fecha nele e contribui pra história da temporada. Tem uma história da temporada que se fecha nela e contribui pra história da série toda, né? Pelo menos as séries, os procedurais que a gente assiste. E aí eu acho que faltou, na verdade, essa amarração, né? Acho que mesmo quem não joga tá ok com acompanhar, porque tá sendo apresentado as coisas, mas
pra onde que isso tá indo, que eu acho que é o grande problema, né? Não, eu acho plenamente possível de entender a série sem jogar. E gostar, inclusive. A questão ali, como você falou, né? E também, como fã, eu acho que os fãs se dividem. Aí vem as críticas ao final, que a Do ouviu. Porque os fãs se dividem entre isso é uma falta de respeito com uma história que a gente ama, porque ela não tá tendo essa evolução. Você tá só mostrando um monte de coisa que a gente gosta, mas não tem motivo pra isso. E a outra parte que, bom, é sempre legal você ver uma coisa que você gosta, né? Tendo mais espaço. E isso muito pelo que você falou, Basso. Assim, a raiz de tudo é isso. É que a coisa não evolui. Eu vou entrar aqui. E Amanda, você que jogou a franquia, salvo engano, toda... Não joguei o último, 76, porque é multiplayer, eu não gosto não. Tá, bom, mas tirando então o 76. Na história dos jogos, a questão da fusão a frio e do enclave é a história principal de Fallout? Não. Tá. Não. Porque a partir do que vocês estavam conversando, eu fiquei pensando bastante em algumas coisas. Como, por exemplo, eu entendo os fãs ou mesmo jogadores ficarem ofendidos, por exemplo, com o fanservice, né? E eu acho que por fanservice a gente pode colocar muito a questão do super mutante. Porque tá lá o Ghoul, Também. super vai morrer, não vai morrer, vai morrer, chega o super mutante que, gente, é um inimigo dificílimo de passar, né? Ao menos no Fallout 4, eles são criaturas muito fortes. Ele leva o Ghoul pra um lugar, tem ali uma conversa, faz uma proposta, que só falta abrir, né, no meio da tela, 4 opções pra você, pro Ghoul clicar com a mãozinha. É basicamente isso, né? Ele faz um convite e o Ghoul fala, não, valeu. Ele fala, então tá bom. E ele vai embora como um NPC de uma missão quando você não aceita, que ele vai embora, você tem que sair correndo atrás dele se você mudar de ideia. E o Ghoul segue a vida. Só que assim, super mutantes existirem até agora, nessas 2 temporadas, não acrescentou absolutamente nada na história. A gente sabe que eles existem. Diferente, por exemplo, dos destroçadores, que ao menos a gente viu na segunda temporada batalhas, a gente viu o quanto que eles são fortes, o quanto que eles são um problema. Então, assim, os destroçadores ainda eu acho que tá um pouco melhor trabalhado. A questão dos supermutantes começa naquela investigação lá do Norm, né? Com o vírus. Porque é aquele vírus que cria os supermutantes. Ali é a abertura que a série encontrou para inserir o supermutante que vai ajudar o Ghoul. Mas, como você disse, não leva a nada, né? Fica por isso mesmo. Olha, não leva a nada e digo mais. Ao menos pra mim, isso não ficou claro na série. Do vírus, né? Não. Pra mim, isso... Isso é um plot do Fallout 2, inclusive. Então... Bem antigo. Então, percebe como isso é fanservice? Porque assim, né, pra série falar, olha, existe esse vírus. Ok, mesmo porque na primeira temporada, quando a esposa do Ghoul, antes de ser o Ghoul, fala lá que, né, vamos explodir tudo, vamos fazer a guerra, depois eles voltam e acaba mostrando que cada investidor tava querendo fazer um tipo de experimento no seu próprio refúgio. Então, Sim. quando me coloca, olha, vamos fazer um vírus, o que eu entendo? Algum desses investidores devem estar fazendo algum tipo de experimento. Não tem mas, eu acho que assim, o pessoal que jogou já sabe o que é, mas a série ainda tá trabalhando isso. Eu acho que a série, assim, não é que já era pra você ter sacado. A Amanda já sabe disso porque ela jogou o 2. Sim, é possível que seja isso mesmo, mas... Mas assim, isso vai ser trabalhado ainda, né? Não à toa eles colocaram o plot inteiro do Norm com esse negócio de vírus e a aparição já do supermutante conversando com o Ghoul, já pra preparar esse plot que vai vir por aí. Né? Então, assim, eu acho que não é assim, eu era pra ter descoberto já que essas 2 coisas estão relacionadas. Não.
Não era. Tanto que eles estão jogando ali pra não ficar um Deus Ex Machina, né? Então eu vou implantando as pistas pra que quando eu for revelar, eu falar, olha, eu já tava trabalhando isso aqui, né? Eu também acho, eu só acho que ficou mais uma pergunta, né? Sim. Mais um caminho narrativo foi aberto, sem que outros mais uma sido coisa que fechados. essa temporada é uma grande preparação pro que vai vir, né? Sim. Que eu acho que é o grande problema dela. Ela tá preparando o terreno pras próximas coisas, mas ela em si não tem uma história. Perfeito, porque assim, a sensação que eu tenho com a segunda temporada, eu vejo ela como uma temporada de transição entre a primeira, onde a gente tá conhecendo esse mundo, né? E aqui eu tô pensando em série, gente, porque assim, quem jogou o jogo tem uma ideia do que aconteceu. Mas assim, a série não é feita para quem jogou o jogo. O jogo é feito para quem quer jogar o jogo. A série é feita para quem quer assistir a série. Com né? certeza, tem que ser outra mídia. Inclusive, espero que a série me traga uma outra história, uma outra coisa que não tem no jogo. Porque então, se for me trazer as quests do jogo, eu vou jogar o jogo. Né? Sim, exato. Uma coisa é você fazer ali um easter egg. Sim. Outra coisa é você, né, realmente trabalhar o que está no jogo. Porque aí não tem sentido uma adaptação de jogo que seja 100% fiel, a menos que seja um jogo puramente narrativo. Aí você tem a questão, por exemplo, do Fusão a Frio, legal, é o jeito que eles decidiram colocar um embate com o Enclave. Eu tô colocando o Enclave ainda como o vilão, mas eu não vou fazer a mesma coisa que o jogo, eles estão atrás de outra coisa agora. Beleza, né? Assim como foi sugerido nessa temporada, falando que, na verdade, os vaults não são os experimentos, o experimento é a superfície. Sim. Né? Eu joguei só o 4 e o New Vegas. E assim, fica bem claro que o experimento é os vaults, sim. Vamos aproveitar e ter situações de total controle isoladas pra gente poder fazer os testes pra impedir as outras variáveis. Bem método científico mesmo. E vamos aproveitar que a gente vai ser os donos da humanidade e vamos usar a galera como um rato de laboratório. Né? Então, tanto que muita gente concorda que uma das coisas eu acho que mais legais no Fallout é você descobrir o que cada Vault fazia de experimento. Com certeza. Assim, você entrar no Vault sem acessar todos os terminais que tem dentro dele para descobrir qual foi a crise que levou aquele Vault à falência, não existe. Aí você tá jogando só um joguinho de tiro. Você perde toda a história, né? A grande coisa é isso. Então, aí a série tá querendo colocar um outro caminho e falar assim, olha, não, na verdade o grande experimento mesmo era a superfície. Eu discordo de você. Eu acho que essa... sei. Foi isso que foi dito pelo pai da Lucy. Né? Sim. Ele falou isso textualmente. Eu não sei se é verdade ou não, mas o personagem pelo menos quer me trazer isso. Que eu falei assim, olha, o experimento que a gente tava fazendo na verdade era com a superfície. Né? Sim. E aí eu olho e falo, tá, bem, não tenho isso no jogo. Quero ver isso, vamos ver pra onde isso vai. Né? Então, assim, acho que também tem essa parte assim que eu acho que poderia ir. Mas, de novo, é um grande tipo... Né? Espera que na volta a gente compra e estamos esperando ele voltar. Eu discordo de você porque eu entendi aquela fala dele como isso sendo a visão que ele tem de mundo. Entendeu? A superfície é um lugar de experimento que a gente tá fazendo, por quê? Porque no Vault dele, eles estavam criando pessoas, né, com aquela moral alta, carisma alta, todas as habilidades sociais altas, com um código de ética muito bem definido, do qual basicamente as pessoas não conhecem a maldade do mundo porque elas são incapazes de fazer maldades uma com as outras. Nesse aspecto, a superfície acaba sendo um experimento para aquele Vault, entendeu? Acho que aquela interpretação dele. Daí achar que a Vault-Tec ou que aquelas pessoas que estavam na criogenia, todos eles estavam vinculados a esse grande plano que a superfície era, eu fico na dúvida, mesmo porque a gente descobre nessa temporada que a Steph é basicamente uma espiã, né? E eles não sabiam como fazer. E a gente também descobre que aparentemente, e aí eu acho uma pena o que fizeram com o núcleo do Norm, e eu concordo muito com vocês, porque, e eu acho que também entra, tá? Eu vou fazer um long shot aqui, reconheço, mas eu acho que entra também nessa coisa da esperança e da decepção na parte do Norm, porque ele consegue acordar todas as pessoas, aí eles saem de lá todos juntos. Eles estão claramente com missões claras, mas eles não se questionam, apesar de eles saberem que eles não podem acordar todos juntos.
eles ficam um pouco desconfortáveis, mas rapidamente eles aceitam que é assim que o mundo tá e que o Norm é o líder deles. Uma pessoa que nunca eles viram na vida. Não faz o menor sentido. Tem uma pessoa lá que vai defender ele, que é aquela trabalhadora que foi recém-contratada, que fazia uma semana que ela tava trabalhando, e é ela que tenta ajudar ele. E ele tenta depois também ajudar ela e acaba tirando de lá. Mas, cara, ela é atacada também. Ela quase morre, sabe? Então, assim, eu acho que fica esse gosto agridoce também da decepção que o Norm tá tendo também, né? Que era uma esperança de encontrar respostas e, na verdade, as pessoas que poderiam dar resposta pra ele estão mortas agora, porque a menina que tá com ele tá lá uma semana e não sabe de nada, né? Não sei, porque, assim, esse negócio do Norm aí mesmo não é um grande plano dele. Ele ficou preso lá no lugar e ele decidiu contar uma historinha pro pessoal, das quais a galera também não tem muita opção, né? Afinal de contas, estamos todos acordados. Né? Não é como se eles olhassem e falassem, tipo, vou questionar o que a partir de agora, né? Não tem muito o que fazer. E aí eles vão seguindo, né? Então, assim, dá a entender depois, o que eu fiquei na esperança com a coisa do Norm é que ele, de repente, podia estar, com agora aquela galera ali, ter algumas respostas ou ter alguma coisa sobre o grande plano, porque foi se colocado muito, e é isso que eu acho que é um absurdo, porque assim, foi colocado uma pressão muito grande na primeira temporada sobre o que o Vault 31 está fazendo. E você acha... porque o grande coisa toda da primeira temporada foi isso. Quando você apresenta a segunda temporada com o Norm, com essas pessoas, e assim, a galera acorda, tem só um cara lá que mandou acordar todo mundo, que fala que ele tá obedecendo ordens lá do Bob, lá, não sei lá, do cara lá que tinha colocado todos eles lá. E assim, bem, acordamos, foi o cara que acordou, só tem ele aí e tudo mais, deve, sei lá o que aconteceu nesses 200 anos, né? Deve ser ele. E vai e você fala, poxa, agora a gente vai descobrir o que o pessoal do Vault 31 tava fazendo. A gente sabe, mas foi falado que eles são todos da companhia, da diretoria. Não são da diretoria, eles são dos amigos do cara lá que ele criou lá, aquele, né, os amigos do Bob, né? Amigos do Bob, sim. E você sabe que tem algum plano lá, porque eles estão sendo acordados de poucos em poucos pra ser chefiado, porque tem alguma coisa que eles vão fazer no 32 e 33. Mas a gente sabe o que eles vão fazer. Não, a gente não sabe o que eles vão fazer. Claro que a gente sabe. Quem acordou, o que eles vão fazer? Quem acordou no 31 foi o pai da Lucy. O que ele estava fazendo na superfície? Ele estava transformando as pessoas mais violentas em pessoas dóceis, tais quais as pessoas no Vault 33 são, mas elas são feitas de uma maneira educativa ali. Sim, mas qual que é o grande plano do Vault 31 pro Vault 32 e 33? Olha, pro Vault 32, eu estou muito na curiosidade, eu não tenho ideia de qual que é, realmente, assim, porque a primeira temporada começa e o Vault 32 tá destruído e é isso, né? Bora festejar, a gente não sabe. O 33 tem esse treinamento, porque depois eles vão subir pra superfície e vão dominar tudo. O Hank, quando sai, ele tá prestando conta, supostamente, pra esse Bob. Olha... Desculpa, não, né? Porque se for isso, então acabou o mistério na primeira temporada. Porque todas essas informações estão na primeira. Porque, pra mim, desculpa, eu acho que o que eles contam pro pessoal é: nós estamos criando pessoas superiores para repovoar aquele mundo. É isso que eles contam para os habitantes do Vault. Você tá falando pra mim que isso que eles contam é a verdade. Então, o que realmente está sendo feito, o experimento, vamos treinar pessoas mega educadas e mega comunicativas, construtivas, trabalhadoras em equipe para repovoar o mundo com essas pessoas. Então, assim, o objetivo, eles estão contando a verdade pra galera do Vault, é esse o objetivo mesmo. Posso dar meus 2 centavos aqui? Por favor. Eu acho que é isso, mas não tão bonitinho assim. Eu acho que ali a questão do 31, 32, 33, especialmente porque tem o Vault ali com a galera graúda do Enclave, é uma questão de eugenia. Eles estão selecionando quem vai reproduzir com quem para criar as melhores espécimes de ser humano para povoar, enfim, os Estados Unidos quando a radioatividade abaixar. A superfície? Sim. Né? Só que na superfície existe as pessoas violentas. Sim. Como que eles controlam? Com aquele dispositivo que a gente descobre que o pai da Lucy estava colocando nas pessoas. Sim, mas então, o objetivo mas isso é a segunda temporada. O plot que ele fez de colocar o dispositivo não era o plano original. Sim, é um plano do pai da Lucy. Porque o plano daquela tríade de Vaults, tanto é que eles ficam trocando
pessoas de tempos em tempos, eles ficam trocando recursos, é um vault reprodutivo. É um vault reprodutivo, gente. Mas assim, o pai da Lucy, na segunda temporada, ele se reporta a alguém pelo rádio, falando que o plano, a etapa do plano que ele tem que cumprir está sendo cumprida. Então não é um plano dele que ele criou porque eu quero fazer, porque minha visão de mundo é assim e cada um tem liberdade. Ele tá se reportando a alguém. Então eu imagino que ele, se reportando a alguém, fazendo isso, vindo do Vault 31, passando pelo 33, precisando ser sequestrado pra sair de lá, porque senão ele não ia sair de lá nunca, tem um porquê. Sim, essa é a minha questão toda. O que é o grande plano? Eu achei que ia vir na segunda temporada explicando, né? Qual que é a real função do 31? O que eles estão fazendo ali com o 32 e 33? É a criação de uma raça superior? Eu acho que sim. Eu acho que é um vault de controle. Então, é um vault de controle, mas assim, você entende? Controle que eu digo de pesquisa, sabe? Porque você tem as outras pesquisas, né? Você tem que ter um grupo controle. E eu acho que esse é o grupo controle. Tá, mas de novo, a gente tem algumas especulações, vocês percebem? Tipo, a gente já pensou que pode ser um negócio eugenista, pode ser um de controle pra ver as experiências com os outros vaults, pode ser um coisa de reprodução, pode ser realmente vamos repovoar a Terra, né? Só que assim, o que exatamente é ali? Qual que é o jogo longo que eles estão jogando ali? Isso a gente vai precisar ver ainda. E eu achei que a segunda temporada, quando a gente tem um controle dando essa volta toda pra voltar, porque a gente começou nessa conversa, era o arco do Norm, eu achei que era pra se explorar isso daí. A única coisa que a gente sabe, que a gente demora a temporada inteira com o arco do Norm pra descobrir esse pessoal tem um plano de fase 2 que envolve um vírus. Ponto. Só que assim, 12 episódios pra isso, né? Pra me contar isso. E desculpa, não faz o menor sentido até então, com as informações que a gente tem e com o que a Amanda falou pra gente, que olha, se a fase 2 for lançar esse vírus que vai transformar as pessoas em supermutantes são uma raça, sim, superior, né? Eles são mais fortes, eles se consideram mais inteligentes que humanos e tudo mais. A não ser que o grande plano seja, vamos manter, depois a gente tira o pessoal do Vault 31, 32 e 33, coloca o vírus neles pra eles serem supermutantes e assim ser uma raça superior, não faz sentido você educar todas as pessoas e limpar a mente da galera que tá no superfície pra depois lançar um vírus que vai criar um monte de criatura gigante que vai achar essa galera educada como inferior, entendeu? Eu acho que são planos diferentes. Considerando ainda que a gente não tem informação do supermutante na série. A gente tem por conta que a gente tá fazendo easter egg dos jogos. Porque então, assim... porque a Mandinha falou, mas assim, tô indo por essa. Porque ou o supermutante ele é um inimigo que ele vai ser enfrentado na terceira, ou ele é essa raça superior que pode estar sendo criada. Mas assim... As duas coisas também. Eu acho que assim, a questão do Fallout é que são vários planos sendo executados em várias regiões dos Estados Unidos, em vários vaults diferentes. E aí, a ideia, se eles fossem seguir isso, né, que, como a gente comentou, seria mais interessante, ao meu ver, seria eles fecharem o arco da ideia principal nessa temporada e ir costurando esse arco maior, digamos assim, né, entre as temporadas, pra gente entender aonde eles querem chegar. Porque são vários planos, várias tentativas, vários experimentos. Qual é o master plan? A gente não sabe. A minha leitura, com base no que a série me entregou até agora, é que os investidores que investiram na Vault-Tec para criar os refúgios e que com isso tinham, né, o poder de decisão para fazer testes, no final das contas, cada um deles tem um objetivo de ter uma raça superior que vai sobreviver e que vai repovoar os Estados Unidos da América. E para isso, inclusive, se for necessário, tem que enfrentar o amiguinho do lado que também é um investidor, tá? Essa é a minha leitura, assim, geral do que eu acho que os Vaults são, do que acontece. Mesmo porque, na primeira temporada, a Lucy e o Maximus, eles passam por um Vault que tem uma galera lá que também é toda mutante, vocês lembram? Sim. Então, assim, a gente sabe que realmente experimentos são feitos e tal, só que aparentemente eles não são violentos, né? Então, é isso. Eu acho que é torto desse jeito, assim, a ideia dos investidores. E a gente também tem que considerar que esses investidores
São bilionários que explodiram o planeta e matou um monte de gente. Então é Mas difícil assim- também da gente defender, né? Então, mas isso que você colocou é mais uma possibilidade que eles poderiam trabalhar, porque eles não Aham. fazem isso durante a série. Não, eles não Porque fazem. se esse fosse, eu acho que o que você falou, poderia ser um plot interessante, né, mas pra isso, a gente teria que estar vendo vários vaults, entendeu? Pra ver como que, e diferentes players. É até apresentado no início pra gente que tem várias corporações que estão construindo vaults, mas aquilo ali é um episódio pra gente entender que é o pessoal que tem a grana que manda os Estados Unidos, não é o governo, que você, pra colocar isso, né, pra gerar distopia, né, que são as grandes corporações que comandam o mundo nos mundos distópicos. E aí, cara, você não tem mais essa ideia trabalhada depois. Como você falou, tirando em 24 episódios, a gente tem um episódio mostrando um outro vault que não seja a tríade lá do 31, 32, 33. Você não tem. E aí você dá a entender que a briga maior é quem, né? Há de se falar que existe alguém por detrás de tudo. O que dá a entender que talvez o enclave seja o antigo governo dos Estados Unidos, Exatamente, Pode ser. Márcio. né? Não, Que não dá a justamente- entender, não. É isso mesmo, tá? Aham. Só que assim, eu entendo que isso não tenha ficado claro na série. E eu sei disso porque eu joguei. Ali dá a entender que foi porque pra quem que ele entrega a tecnologia é pro presidente dos Estados Unidos. Isso. E quem que tava com a tecnologia lá do aparelhinho na nuca que controla as mentes que o McCallan lá tava fazendo era a senadora que o Howard encontra lá na limusine. Né? Isso. Então, assim, tudo liga que é o governo, o que seria uma ideia, provavelmente, pra trabalhar que, poxa, na primeira temporada eles falam que o governo não manda mais nada, que manda são as corporações. Aí as corporações fazem seus Vaultex, né, os seus vaults, e aí no final, na verdade, quem é que agiu nas sombras pra manipular tudo foi o próprio governo pra tentar voltar a ter o poder que ele tinha antes, né? Uma coisa meio monárquica, assim, né? Olha, vocês achavam que o governo não valia mais nada, a gente vai dar o golpe agora aqui dentro e tomar o controle, mas... Eu diria uma questão bastante ditatorial, autoritária mesmo. Só que, de novo, isso na série acho que é muito mais uma especulação, um exercício nosso que a gente tem que ficar tentando encontrar alguma coisa do que isso ser realmente trabalhado. Eu né? concordo, porque o problema da segunda temporada é que ela abre mais coisas. A sensação que eu tive assistindo, gente, é que eu tava jogando e eu ficava abrindo missões. Abrindo um monte de quest, né? E você não sabe pra onde ir primeiro. Isso, então você começa a jogar, pra quem não jogou, o jogo funciona mais ou menos desse jeito. Você tá num lugar, você faz uma coisa, te abre um caminho. Você vai andando, aparece lá, lugar descoberto, você ganha XP. Aí você conversa com uma pessoa, ela te pede uma coisa. E vai abrindo 1 milhão de coisas, e aí chega uma hora... Isso está acontecendo comigo, inclusive, que você tem lá 12 missões. Aí você vem e fala, caraca, vou olhar no mapa. Se eu for por aqui, eu consigo fazer 5. Só que se você fizer 5, abre mais 15. E aí você fica preso naquele lado do mapa. Aí depois você vai voltando. Entendeu? Então, assim, a sensação que eu tenho é que a segunda temporada de Fallout é isso. Então, o Gu caiu lá porque a Lucy empurrou ele, apareceu o super mutante. Abriu uma quest porque ele não foi. Beleza, a gente já sabe que isso tá aberto. Se algum dia eu quiser voltar e conversar com esse super mutante, eu posso voltar. Aí tem a parte do Norm que ele conseguiu no terminal aquela informação, mas aquela galera morreu. Tudo bem, então eu posso ir lá. Inclusive... essa maluquice, né, que fica na segunda temporada, funciona nessa série porque é assim que o jogo é. Só que pra quem tá assistindo, não faz sentido, de novo, porque a gente... Qual é a história que tá sendo contada? Só pra deixar claro, eu não estou há 1 hora gravando, discordando de você. Eu tô só continuando a conversa. Eu tô falando pra você que se a ideia é até vai de encontro que a Amanda falou no início de ficar fazendo os acenos pros fãs e tudo mais, você tá acenando pra quem que jogou pra falar, olha, lembra a sua experiência de jogar? Era mais ou menos essa loucura aqui, né? Só que, cara, pra esse produto audiovisual, isso não funciona. Não funciona muito bem. E mesmo pra quem já jogou, é outra mídia. E isso é frustrante. Porque assim... Exato. A gente dá aquele pulinho e fala, meu Deus, é o Marcos. Mas depois que passou essa sensação de, nossa, você satisfez uma saudade que eu tava. Depois que passa, você volta a lembrar mas o que você quis com isso? Mesmo porque assim, nossa, ele poderia aparecer e falar, oi, eu sou o Marcos. Até logo, amiguinhos. E sair, né? Que é isso que acontece ali.
Porque a proposta do jogo dele abrir esse monte de missão, ele fazer você explorar o mapa, porque a proposta do jogo é ser um mundo aberto, onde você vai explorar esse mundo pós-apocalíptico e encontrar as pessoas, evoluir seu personagem, essas coisas assim. Mas tem uma história principal que te obriga a ir andando pelo mapa. Qual é a história principal de Fallout, entendeu? Por isso que eu volto. É a questão da fusão a frio? Tá bom, mas assim, sim, não sei... Gente, eu tô no falando... jogo, não. Não, da série. Tem. Da série. E aí, muitos minutos atrás, eu te perguntei, Amanda, se existia uma história meio que universal da franquia de jogos Fallout, porque se a série estiver fazendo que realmente a fusão a frio é essa história principal, tal qual no Fallout 4 começa, isso não é spoiler, isso é o início do jogo, você está no Vault e o seu filho é sequestrado e você sai de lá porque você quer salvar essa criança, você quer reencontrar essa criança, é isso a história. Se você fizer só as missões principais, você vai sair do ponto A e vai chegar lá no último, que quer saber se seu filho tá vivo ou não. Imagino eu, porque eu não cheguei lá. Entendeu? Mas essa é a história. E abrindo, caçando, aí abre não sei o que, história não sei o que lá, isso são as missões secundárias. Se a missão principal da série é falar da fusão a frio, saindo do ponto A até no final dela, olha, eu não sei se isso ficou claro para quem está assistindo a série. Olha... Tá? Se não ficou claro, o pessoal tá assistindo a série assistindo no celular. Né? Porque é muito possível em 2026. Porque assim, é muito possível. O meu ponto é que, claro, ficou. O que não ficou foi bem feito. São duas coisas diferentes. Concordo plenamente. Tá. Agora, Perfeito. só pra te esclarecer, fusão a frio nunca foi citado nos jogos. Tá? Existe uma história, uma grande história. Mas essa grande história é a história dessa terra devastada. Não é a história de uma corporação, nem de uma pessoa, nem do governo. É uma história, né, daquele espaço, daquelas pessoas que estão tentando sobreviver, com vários recortes por jogo. Tá. Então, cada jogo você tem uma missão principal e eles se conectam apenas pela linha do tempo. E por alguns easter eggs, algumas coisinhas que você vai encontrando, né? Mas, assim, de forma principal, eles têm cada um a sua missão, grande missão, né? Você falou, o seu filho foi sequestrado. No 3 é o seu pai que é sequestrado. Rapaz, a galera é sequestrada em Fallout, né? O seu pai some, na verdade, né? E você depois vai descobrir isso. E no New Vegas, roubaram um chip que você carregava. Mais do que isso, né? Tentam te matar e você tá atrás de quem tentou te matar. Eu não queria falar tantos detalhes, mas enfim, você... Ah, tá. É que é a primeira cena do jogo, né? Você começa com o cara atirando você, né? Mas é uma grande cena pra franquia, né? Você tá carregando essa ficha, chama chip, mas é a ficha de cassino, e roubam isso de você e tentam te matar. Aí você vai atrás de quem tentou te matar. Então, tem sempre uma história que não é uma história tão grande assim. Por isso que você não enfrenta diretamente o Enclave, que é uma facção muito poderosa e que uma pessoa comum, como, por exemplo, a sua personagem lá procurando o filho, ela é uma pessoa comum. Ela não tem poder e influência para enfrentar o governo dos Estados Unidos. Uhum, com certeza. E assim, né, cara, o que me pega pensando nisso é que, ok, acredito que nós três entendemos, então, que, pegando por essa lógica, a história principal que a série tá colocando é essa questão da fusão a frio, tá? A história começa com a Lucy. Então, teoricamente, a história seria dela. O pai dela é sequestrado. Ela vai atrás do pai. Cara, acabou a história do pai dela na segunda temporada. Entendeu? O Maximus, ele quer ser da Irmandade do Aço. Até onde a gente sabe, porque a série não me apresentou se existem outras unidades da Irmandade do Aço. Ah, mas eu joguei, eu sei. Tá bom, não importa. Não, a série te mostra assim. Tanto que aquela reunião que eles têm na segunda temporada, que vai meio que fazer pra dar o golpe na Commonwealth, é das várias facções que tem da Irmandade do Aço. Ah, tá.
Tá. Então, Olha, assim, tem outras. Tá, mas, eu não assim, tinha mas entendido esse... que na Irmandade do Aço existiam subdivisões de facções, tá? Desculpa, eu Sim, achei que ela era uma coisa só. Tanto que aquele velho lá, que depois... que é o cara que meio que criou o Maximus, né? Ele tá, na verdade, chamando os outros líderes pra... Eles vão dar um golpe. Né? Eles vão falar assim, olha, eu tenho recurso suficiente pra gente tomar o controle. Se a gente se unir, a gente subjuga todas as facções e toma o controle. Né? Então, mas eu entendo que você tá falando que a história do Maximus também ele entrou na Irmandade, se decepcionou, inclusive já saiu, né? Isso daí já foi embora, né? Porque eu acho que a história dele não é exatamente isso, tá? Assim, pra mim a história dele é muito confusa. Eu não sei muito bem qual que é a dele, não. Não, pra mim a história dele é bem simples e objetiva. Ele foi uma criança que ficou mega impressionada pela Irmandade do Aço por ter sido salvo na cidade por um dos cavaleiros lá, um dos paladinos. E ele coloca uma missão na vida dele se tornar alguém ali, porque ele entende a Irmandade do Aço como essa grande ordem de cavalaria, como, sei lá, fosse os 12 Cavaleiros da Távola Redonda, fosse os Cavaleiros de Armadura Brilhante que defendem a justiça, a verdade e o amor, né, sabe? Ele tem esse senso de heroísmo e essa necessidade de acreditar, né? Tanto que quando ele vê o pessoal da New California Republic, ele também sente aquela coisa de meus heróis. Talvez agora ele vai encontrar um outro grupo que vai satisfazer essa necessidade de heroísmo dele, porque na Irmandade do Aço ele acende a Irmandade e percebe que, cara, eu depositei a minha esperança numa cambada de filha da puta derrotado, sabe, egoísta, covarde. Eles não são nada daquilo. Ele se decepciona tanto que ele trai a Irmandade do Aço e deserda. Sim. Eu adorei as ofensas à Irmandade do Aço, pode continuar. Com certeza, com certeza. E aí, pensando nisso, então tá, vai. Então, a Luz estava atrás do pai, acabou a história dela. O Maximus queria ser visto como um cavaleiro de honra, né, digno de portar a armadura de cavaleiro. Acabou, né? Ele consegue isso, tanto que o ato máximo dele, curiosamente, é quando ele sai da armadura, né? Que daí ele percebe que pra ele ser herói, ele não tem que vestir a armadura da Irmandade. Perfeito. O Ghoul, que é o terceiro dessa tríade de personagens, está em busca de encontrar a família. Ele é o único que não encontrou a família. Só que assim, a história não era sobre o relator frio. E aí, eu tô falando isso porque assim... Então, é que percebe como a história de 2 dos 3 arcos, teoricamente, já acabou? De novo, eu vou repetir então o que eu falei lá atrás. A história principal, o grande fio condutor de tudo, é a Fusão a Frio. Ela tá sendo bem feita? Não, ela tá sendo uma porcaria feita com a bunda do quem tá escrevendo. Entendeu? Podcast de família, mano. Podcast de família. É isso, porque... Meus alunos ouvindo, fecha os ouvidos. Os alunos da Amanda, mesmo... tudo menor de idade, baço. O Ace bipa tudo, fica tranquilo. Não vai bipar nada. Vai bipar sim. Não vai bipar nada. Porque você daí tem o quê? Você tem a história de cada um dos personagens sendo desenvolvidas, o que é super normal. Em qualquer filme, qualquer série, você tem arcos próprios, né? Sei lá, Senhor dos Anéis, você tem todo o arco da amizade do Gimli e do Legolas que não se relaciona em nada com derrotar Sauron, entendeu? Mas você tem aquele arco ali, né? Então, assim, é extremamente normal. Eles têm os arcos próprios deles, que eu esperava que, inclusive, cada um deles se encerrasse em uma temporada, e sabe? Tipo, tá ok. Mas a história, tanto a história maior é a Fusão a Frio, que se fosse as histórias fossem essas que você elencou agora, já teria acabado. Não tem mais série, a terceira temporada é o Ghoul. Sim. Agora, o que você tá pegando muita dificuldade de entender é que você tá falando, poxa, mas era pra ser, e olha como é que tá sendo uma porcaria, uma desgraça. Porque esse é o problema. O grande fio condutor que era pra unir tudo isso não tá sendo trabalhado direito. Não tá unindo nada, entendeu? Você fica me abrindo 1 milhão de personagens, você me abre o Mr. House, legal, o que ele tá fazendo lá, entendeu? A história mesmo do Mr. House, do Robert House, ela vem de lugar nenhum e chega também em outro lugar nenhum. Porque... Vem de lugar nenhum e ela é quase uma incoerência com o New Vegas. Ou um favoritismo da produção. E aí fica aquele gostinho amargo que eu falei pra quem jogou o New Vegas.
Né? E pra mim é só de novo, cai no lance do super mutante considerando a segunda temporada, tá? Assim, é um fanservice. Olha, porque existe a Robico. Tá bom. Então o que eles fazem é isso aqui. Pá, fizemos. Vamos ajudar o Gu, porque é fazendo uma missão de chegar até a máquina de criogenia que você aceitou, aí aparece lá, encontre a máquina de criogenia da sua esposa e sua filha. Aí você vai andando. Aí você chega lá, abriu, não tá aqui. Aí você joga fora, vai embora. Sabe? Tipo, é um monte de missão. Ele claramente, no final das contas, o Robert era pra você entender que talvez fosse ele quem tivesse... Por trás de tudo, né? Por detrás de tudo, né? Inclusive, numa ideia de o porquê que Vegas foi a única cidade que não foi bombardeada. E eu acho que disso poderia ser colocado um plot muito maior, que inclusive dá a entender, de novo, eles deixam a entender, mas eles não trabalham isso. Exato. Eles deixam a entender que, por que tem tantos destroçadores em New Vegas? Porque provavelmente foi feito algum experimento lá, né? Não, porque... Como não foi mandado as bombas até lá pra destruir, não conseguiu, quem que está por detrás de tudo mandou os destroçadores pra lá? Ocorre praticamente uma guerra civil em New Vegas no jogo, né? Você tem que decidir por uma facção. Isso significa... São 4 finais. Isso significa que se você escolher 3 deles... Nos 3 deles, você acaba com o House. Mas tá ali o House de novo. Por isso que eu digo que é uma incoerência. E assim, eu nem cheguei nessa parte incoerência, né? Eu nem cheguei nessa parte do Vegas. Eu tô pegando só pela história da série mesmo. Que o Robert fala pro Gu que existe algum player maior, que eu descobri que existe alguém que tava numa outra coisa. E eu só descobri isso quando você enfrentou o destroçador lá na guerra que eles tiveram, né? Que da China, o lá, Howard... que o Howard... lá. No Canadá, né? É no Canadá que ele faz aquela... Que é a guerra que faz o modelo de armadura 45, lá, T-45, da armadura potente. E aí ele fala, poxa, alguém já estava fazendo esses experimentos, né? E aí ele fala, eu não joguei a bomba atômica, mas essa pessoa deu um jeito, quem estava por detrás deu um jeito ainda de fazer alguma coisa aqui. Então assim, a série dá a entender, isso eu tô falando, não sei o que aconteceu nos jogos, a série trabalha com essa ideia, tipo, de que, cara, tem tantos traçadores lá porque o Enclave, né, que é quem tá por trás de tudo, esse pessoal mandou os traçadores lá porque a bomba atômica eles não conseguiram mandar. Porque de algum jeito o Howard conseguiu impedir. E ele ficou tão preocupado com isso que ele não imaginou que teria outra forma dos caras tentarem destruir ele. Olha, eu não acho que seja isso não, pelo jogo. Tá. Porque assim, eles estão tentando seguir a linha canônica, né? Da linha do tempo ali dos jogos. Então eu não acho que seja por isso. Eu também não quero estragar aqui tudo do jogo. Quem quiser jogar é uma das melhores histórias do Fallout. Mas eu percebo, por isso que eu falei que dá um desânimo. Porque é como se a facção que você escolheu no final do jogo, como se ela tivesse aos poucos sido minada, derrotada, ou simplesmente desistiram do lugar, né? A NCR, por exemplo, tem essa característica. E existia, assim, eles até falam o nome, um lugar chamado Quarry Junction, que é um lugar cheio desses destroçadores. É um ninho. E é muito perto da cidade. Então, talvez quando você escolhe essa facção e eles vencem, ficam um tempo, não sei o quê, talvez esse ninho tenha crescido a tal ponto de atacar a cidade já com menos defesas. Mas assim, isso são especulações pra gente tentar entender o que aconteceu. Porque, de fato, você termina o jogo com a vitória pra um lado, né? E de repente você encontra a cidade naquele estado. Eu tô pensando pela série, porque ele fala que muito antes de cair as bombas, muito antes de tudo, o Howard já enfrenta, que é o Gu, né, do passado, já enfrenta o Destroçador. Sim, que é Então, na guerra. sim, É antes na dele guerra. ser o garoto propaganda do Vault. Isso, antes de tudo. Uhum. Antes, inclusive, Sim. dele ser ator, né? Mas Isso. o próprio Destroçador é um experimento. Ah, sim. Isso. Não, isso dá pra, E ele isso dá pra fala, entender na série. Que ele fala, olha, existia alguém mais inteligente do que eu que estava por detrás e já estava produzindo seus próprios experimentos para poder fazer as coisas. E ele diz uma coisa importante também, que eu acho que vai ser explorado na terceira temporada, que é ele falando pro Gu, antes de ser Gu, enquanto ele ainda era só um marido bonzinho, que ele fala, eu consigo calcular as probabilidades de tudo que vai acontecer, mas tem uma coisa que não encaixa e que vai alterar tudo. Essa coisa é você.
Que eu entendo, pelo que tava na construção narrativa, que quando ele fala isso, a gente tem um flashback dele entregando O reator a frio para o presidente dos Estados Unidos, que foi isso, né? Que ele achou que o cara ia vir lá pra matar ele, e o cara decide não matar, e o cara decide simplesmente pegar o produto e entregar pra outra pessoa. Então. Né? Então... Que aí corrobora com isso que tá sendo falado aqui, né? De que a fusão a frio é a linha condutor do que a série faz. Sim. Porque eu acho que a série tá ampliando o universo de Fallout, que é o que ela tem que fazer mesmo. Né? Então, vamos aguardar o que vão fazer na terceira temporada. Espero que a terceira temporada pelo menos feche coisas, porque essa segunda temporada, ela é um meio que, se você estiver maratonando, é legal. Mas esperar agora 1 ano, 2 anos pra voltar pra terceira, tem muita gente que vai deixar de assistir porque não funciona. Simplesmente não funciona, né? Então, vocês vão assistir a terceira temporada? Não, com certeza. Eu gosto muito desse universo. E mesmo que seja pra criticar, eu vou ver. Vamos supor, pra xingar eu vou, entendi. Eu morro, entendeu? Assim, tem aquilo, por isso que eu falei lá no começo. Se eu gostei, você falou assim, o Basso tá cheio de críticas. Eu também tô cheio de críticas. Mas eu vou dizer que eu odiei? Não, eu não odiei. Porque eu gosto tanto desse universo que eu quero consumir mais sobre isso. Eu quero ver mais sobre isso. O que me chateia é quando não é feito da forma mais respeitosa possível com essa obra, no sentido de trazer qualidade, sabe? Qualidade na narrativa ali. Sim, eu acho que ele tem um plano de narrativa, não é de qualidade técnica. Tecnicamente, a série tá linda. Qualidade narrativa, qualidade dessa história que tá sendo contada. E isso entristece, mas que eu quero ver, porque eu quero ver como eles vão abordar certas coisas, eu quero ver o que eles vão falar sobre esse mundo pós-apocalíptico. E isso eu não posso negar, sabe? É claro que, como eu disse, o New Vegas é um dos jogos mais amados pelos fãs da franquia, porque a história é incrível. É claro que eu quis ver essa série, essa segunda temporada especificamente, porque eu queria ver como que ia estar isso na tela. E não dá pra, como eu disse, não dá pra negar também que quando aparecem esses easter eggs, a gente não fica com um sorrisão na cara e depois fica meio, puxa vida, mas foi só isso, não desenvolveu. Mas é gostoso. Pro fã que acompanha há muitos anos, é gostoso. Só tem essa parte agridoce aí da frustração com a narrativa, com a qualidade da narrativa. Muito bem. Basso, você vai dispensar a terceira? Não sei não, viu? Se não tiver nada pra ver, sabe? Não tiver que levar a sua avó no jiu-jitsu? Não tiver que dar água pro meu gato, né? Cozinhar um feijão? Arrumar as prateleiras de casa, aí eu vou... Então ele vai arrumar as prateleiras de casa, gente. Domênica, você anota isso aí, tá? Amiga, isso está gravado e publicado na internet. De novo, não quer dizer que eu não possa realmente não assistir. Não sei, às vezes, por exemplo, tá tão ruim ultimamente de ver série que tem, sei lá, a Domênica tá querendo assistir o Paradise segunda temporada, sabe? É por isso que a gente vai acabar com esse episódio aqui, porque você não vai falar mal de Paradise, porque Paradise tem Sterling K. Brown. Eu agradeço muito a participação de vocês. Que bom que vocês voltaram pra gente falar sobre a segunda temporada de Fallout, pra gente especular e tentar entender também, né, os caminhos que a série está levando, porque a série por si só, ela tá deixando mais perguntas mesmo, e eu acho que isso é proposital. Espero que seja proposital e não seja um erro de condução, né? Mas a gente descobre isso na terceira temporada. Basso, alguma comunicação, colaboração final, alguma consideração final? Pessoal, como diria o pessoal do Sábado Sem Legenda, sejam felizes. Arrasou. Amandinha, alguma consideração final? Espero ver mais adaptações de jogos. A Amanda já pediu isso antes, gente, eu concordo. Minha consideração final é que se você assistiu e se divertiu, valeu a pena. Se não, para com isso. É só isso mesmo. Excelente conselho. É isso. Não é nenhuma consideração, né? É um conselho de vida. É isso. Serve para várias coisas, inclusive. É isso. Muito obrigada pela sua companhia, pelo seu download, por escutar a gente até o final. Eu desejo uma excelente semana para você, pessoa maravilhosa que nos ouve. Não esqueça de assinar o feed desse podcast, compartilhar, falar para as outras pessoas que ele existe. Estamos em todas as plataformas de podcast e também lá no Instagram, em Perdidos na Estante Pod.
Até semana que vem. Um beijo. Beijo! Até! Você acabou de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Este episódio foi apresentado por mim, Domênica Mendes, por Amanda Barreiro e Senhor Basso. A pauta e produção do episódio são minhas. A edição é do Ace Barros. A vinheta foi montada pela Isso Aí Design, com narração da Jo Bonner. Eu sou a Domênica e te espero no próximo episódio. Até lá!